Olá, meu querido, tudo bem? Tudo em paz? Graças ao nosso eterno Criador. Meu querido, estamos aqui para divulgarmos mais um vídeo maravilhoso, um vídeo de um estudo que, graças a Deus, abre muito a nossa mente com relação a tudo que a gente tem visto até agora com respeito ao sistema religioso. Você sabia que as denominações que existem hoje no mundo inteiro, podemos dizer assim, as denominações religiosas, aí inclui as denominações evangélicas também. Você sabia que todas elas substituíram o nosso Criador? Aí você me pergunta, por que, Alberto? Em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 5, que diz assim, ó, porque há o verbo existir, né? Porque há ou porque existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que era Jesus Cristo, homem. Por que eu usei o tempo verbal no passado? Era. Porque Jesus Cristo hoje, ele não é mais mediador entre Deus e os homens. Por quê? Porque a figura, o personagem Jesus Cristo, ele não existe mais. Ele existiu por 33 anos e meio. Esse menino, esse homem existiu. E você há de concordar comigo, por que eu digo que esse Jesus, que era mediador entre Deus e os homens, ele não existe mais. Porque a Bíblia não diz que Jesus Cristo, ou Jesus de Nazaré, era o próprio Deus encarnado entre os homens? Mas esse Jesus ainda existe? E se ele existe, onde ele está? Claro que você vai me dizer, ele voltou para o céu. Mas quem voltou para o céu? Jesus de Nazaré, Jesus Cristo ou Deus, o próprio Criador? Claro que foi o próprio Criador que retornou à sua posição de origem. Quando a Bíblia diz que porque há o verbo existir, na verdade, porque existe um só Deus. Existe um só Deus. Quem escreveu isso? Que havia um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem escreveu? Então, você deve observar que a Bíblia, ela conta uma história. Mas a Bíblia, ela teve o seu tempo de cumprimento. Porque há um só Deus. Esse há tem quanto tempo? 2.000 anos de idade, pelo menos. E um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, ele era mediador de quais homens que Jesus Cristo era mediador? Se você me dizer que Jesus Cristo ainda é mediador entre nós e os homens, então você tem que concordar que esse Jesus ainda existe.
E se esse Jesus ainda existe, o Verbo que se fez carne, ele não voltou. Você tem que concordar. Porque é assim que funciona. Olha que interessante. E é importante você observar isso aqui. Quando você chega dentro de uma religião ou uma denominação, eles falam com você assim: você tem que aceitar a Jesus como Salvador da sua alma. Preste bem atenção. Tem 2000 anos que o Verbo encarnou e desencarnou. Tem 2000 anos. Mas mesmo 2000 anos que se passaram, as pessoas, líderes religiosos, ainda diz que você tem que aceitar a Jesus como Salvador da sua alma. Aí convenhamos, faz de conta que isso ainda é válido, mas não é. Mas faz de conta que é. Quando você chega, você aceita Jesus e começa a seguir uma denominação. E quando você começa a frequentar os cultos num templo, quando você chega lá, quem está lá? Quando você chega no templo, está lá o pastor, lá na frente, juntamente com seus obreiros e a sua diretoria. E o que eles começam a fazer com a sua vida? Você que aceitou a Jesus como Salvador. Aí você começa a frequentar uma denominação. Aí eles começam a exigir de você o quê? Em primeiro lugar, dinheiro. E você aceitou a Jesus. Segundo lugar, você tem que obedecer às regras daquela denominação. E você aceitou a Jesus. Em terceiro lugar, se você não cumprir os rituais daquela denominação, você não está de acordo com eles. E você aceitou a Jesus. Eles começam a impor sobre você um monte de coisa. Principalmente ser dizimista. Tem um pastor no Nordeste do Brasil que ele tem um vídeo, pastor assembleiano. Ele fala que o cara que não dá dízimo na igreja dele, o obreiro que não dá dízimo, a pessoa que não dá dízimo, para ele vale menos do que um tostão furado. Ele disse. Você pode procurar na internet aí, principalmente no YouTube. Eu sei o nome dele, mas eu não quero citar aqui. Mas procure. Pastor assembleiano fala que quem não der dízimo não vale nada. Você vai achar rapidinho. E você aceitou a Jesus. Então, quando você chega numa denominação, lá você encontra esses homens que querem arrancar tudo de você, mesmo você aceitando Jesus. Então as denominações, elas substituíram o nosso Criador. Aí, Jesus, quando Jesus disse assim, ó, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos, ou seja, eu vou aliviar vocês. Mas ele estava falando com os judeus. Com os judeus. Quando os judeus ouviam essa palavra e obedeciam, quando
quando Jesus disse, vinde a mim, o que eles encontravam quando seguiam, ou quando eles decidiam seguir a Jesus? O que eles encontravam? Encontravam um homem que pregava sobre o amor, que ensinava as pessoas a se libertar do sistema religioso, porque estava com os dias contados e ia cair, como caiu no ano 70. Aquele templo que era considerado sagrado para os judeus, e era ali que os judeus sacrificavam a Deus. Então, quando as pessoas decidiam a seguir Jesus, eles encontravam palavras de amor, palavras de edificação, palavras que repreendiam o sistema religioso, diferente de quando você frequenta uma denominação. Quando você chega lá, você encontra os líderes religiosos querendo te escravizar e roubando o seu dinheiro. Agora eu vou te perguntar, meu querido, você que frequenta um templo religioso e acha que isso aí é uma ordem de Deus, cadê a sua autonomia como filho de Deus? Existe um erro gravíssimo nessa história toda. Se o juízo aconteceu no ano 70, mas eu acredito que sim, porque a história conta. Então, as pessoas têm que aprender uma coisa. Se você ainda frequenta uma denominação e acha que isso é uma coisa que mandada por Deus, você está redondamente enganado. Porque a Bíblia que você usa como regra, como padrão de fé que você diz, você não encontra em lugar nenhum dessa Bíblia uma ordem divina dizendo que as pessoas têm que frequentar uma denominação ou uma religião para você ser reconhecido como filho de Deus. Então não pode. Deixa eu atender o telefone. Oi. Oi. Ô filha, eu tô trabalhando na casa do meu filho hoje, tá bom? Tá bom. Tá. Obrigado, tchau. Então, meus queridos, atendi uma moça aqui que nas horas vagas, eu já falei que eu faço Uber, né? E hoje eu estava fazendo um serviço para o meu filho, né? Hoje eu não estou fazendo Uber, eu estava fazendo um serviço para o meu filho, né? E agora, só estou aguardando, enquanto eu aguardo o momento de trazer o material que eu estou esperando, eu tirei o tempinho aqui para gravar esse vídeo. Para você ver que a nossa vida é correria, graças a Deus. Não tem esse negócio de, eu vou fazer as contas aqui, quanto que eu vou tirar de fulano de tal no final do mês, graças a Deus. Eu não sou líder religioso. Irmão Cláudio Mendes não é líder religioso. Nós do Evangelho Eterno, nós temos, graças a Deus, a nossa profissão. O irmão Cláudio Mendes já é aposentado, graças a Deus. Eu ainda não sou. Nas minhas horas vagas, eu substituo com outras coisas, tá bom? Então, para você ter uma ideia. Então, meus queridos, existe um erro gravíssimo nessa questão que você acha que você tem que frequentar uma religião para você se configurar como filho de Deus. Por que existe um erro gravíssimo nisso aqui? Porque nesse caso, ninguém
é reconhecido como filho de Deus se não pertencer, não é, a uma instituição religiosa. Faça um teste. Eu vou te mostrar como que é o sistema religioso. Faça um teste. Uma pessoa que frequenta uma instituição religiosa, principalmente os evangélicos, um dia, se você estiver conversando com algum religioso, eles vão te perguntar: e aí, meu querido, tudo bem? Tudo bem. E aí, você está congregando aonde? Aí você responde: rapaz, eu não estou frequentando religião nenhuma, nem denominação. Sabe o que eles falam? Meu irmão, cuidado, hein? Jesus está voltando. Já aconteceu comigo várias vezes. Ou seja, se você falar que está frequentando uma denominação, eles te consideram como filhos de Deus e talvez você é salvo. Você viu como que o mundo está de ponta cabeça? Justamente aquilo que Jesus veio fazer, libertar as pessoas daquele sistema religioso, hoje, os crentes hoje em dia só consideram crentes ou filhos de Deus se você frequentar uma religião, uma denominação. Aí a mesma Bíblia que eles usam como regra de fé, você pergunta assim: mas querido, isso que você falou agora, aonde que está escrito na Bíblia? Onde que está escrito que eu tenho que frequentar uma denominação? Eles não vão responder, eles não vão mostrar. Mas por que eles pensam assim? Porque foram criados assim, igual eu. Eu fiquei 45 anos pensando assim. Eu não lia, eu não estudava a Bíblia. Eu achava que era bom. Eu lia, mas eu não entendia. Igual aquele... Como é que é dar o nome? Aquele que Felipe, né? Fez uma corrida, uma viagem misteriosa. Na verdade, não foi para pregar. Foi para explicar aquela passagem, lembrei, que o eunuco estava lendo. Isaías 53. O Espírito, com E maiúscula, tirou Filipe de Jerusalém e levou até aquela estrada, a estrada ali, onde ele era o eunuco da rainha de Candace. Candace era o nome do lugar. O nome da rainha não tem. Era a rainha de Candace, não era a rainha Candace, era a rainha de Candace. Então, eu era assim, igual aquele menino. Eu lia, mas não entendia. Mas Filipe foi lá e descreveu a história para ele. Então, os judeus, eles possuíam uma religião e um lugar sagrado onde faziam sacrifícios de adoração. Olha que interessante. Os judeus possuíam a religião, o judaísmo, e eles tinham um lugar sagrado, o templo em Jerusalém, que eles ofereciam ali sacrifícios de adoração. Mas olha que interessante. No entanto, o próprio Jesus afirmou que aquele modelo de adoração no templo e oferecendo sacrifício iria acabar, e junto com aquele modelo de adoração, o lugar de adoração deles, dos judeus, também seria destruído. Aí vem os crentes de hoje em dia, do século XXI, e falam que eu e você temos que voltar à estaca zero, seguir uma religião, um modelo de adoração que já foi extinguido desde o ano 70. Mas quem é o culpado disso? O imperador Constantino?
no quarto século, ele reergueu aquele modelo de adoração do passado só por causa da arrecadação. O crente de hoje, ele segue um padrão católico apostólico romano de adoração e acha que é um modelo exato. Não é, não. Lembre-se da conversa que Jesus teve com a mulher samaritana. Você lembra? João 4. Qual foi o modelo que Jesus falou que estaria em vigor a partir do momento que o templo caísse? Mateus capítulo 24, a partir do versículo 1. Jesus disse que aquele templo ia cair. Estevão, antes da sua morte, no capítulo 6 de Atos, ele explicou isso. No capítulo 7 de Atos também, versículo 48 e 49, ele explicou. Paulo, em Atos capítulo 17, o versículo 24 e 25, também ele falou. Aí, meu querido, fica difícil as pessoas desconsiderar o modelo exato de adoração que é Deus em nós. Nós conversamos com o nosso Criador a qualquer hora, a qualquer momento, porque Ele está aqui. Aí vem os crentes que não entendem de Bíblia, mas preferem ser enganados pelos líderes religiosos e falam que o modelo de adoração tem que ser num templo físico, buscando a Deus, cheio de regras, que eles mesmos impõem e acham que estão certos. Aí eu te falo, as denominações substituíram o nosso Criador. Por quê? Porque para eles, as denominações virou mediador entre Deus e eles. Porque se você não for cantar uma denominação, eles não te consideram como filhos de Deus e te chamam de desigrejados. Deu para entender? Um abraço a todos. Segue-me ou me segue nas outras redes sociais e na descrição do vídeo. Se você quer ajudar o Alberto Lírio com as suas programações, com a sua vida, né? De alguma forma, se você quer ajudar, na descrição do vídeo, tá bom? Olha, compartilha, se inscreve no nosso canal, compartilhe, tá? Deixa o seu like e também deixa o seu comentário que nós estaremos respondendo na medida do possível, tá bom? Deus os abençoe. Amém.